Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma das coisas que eu mais gosto, que é propriedade intelectual. E para falar de propriedade intelectual, eu gostaria de fazer essa primeira parte falando só sobre os princípios que incidem na propriedade intelectual. Então esse aqui vai ser de uma pequena introdução ao que é o direito de propriedade intelectual. Nesse primeiro momento eu vou pedir para vocês imaginarem uma garrafa de vinho, tá? Que tipos de direito de propriedade intelectual nós podemos ter em uma garrafa de vinho? Vocês conseguem imaginar? Bem, pensando, a gente pode ter primeiro uma nova variedade de uva, que é uma nova cultivar. A gente pode ter uma marca, claro. Podemos ter uma indicação geográfica. Já ouviram falar, por exemplo, de Bordeaux, Champagne, do Vale dos Vinhedos? Isso é uma indicação geográfica. Mas também podemos ter coisas tecnológicas envolvidas. Quer ver? Podemos ter patente de um micro-organismo, que é a levedura, geneticamente modificado para processar o vinho. Podemos ter também a topografia do circuito integrado para proteger a garrafa de vinho. Podemos ter um programa de computador que faz a rastreabilidade do vinho. Podemos ter um modelo de utilidade de uma nova forma de vedar o vinho e muitas outras coisas. Então, até numa coisa tão tradicional que é uma garrafa de vinho, a gente tem presente muitos direitos de propriedade intelectual. E o que é? Por que a gente tem a proteção à propriedade intelectual? O objetivo de proteger a propriedade intelectual é proteger ativos intangíveis que são diferenciadores, que trazem algum diferencial em relação àquilo que já existe. Importante, tá? Ideias, criações surgem o tempo todo, tá? E se exploradas de formas inteligentes, elas podem dar origem a novos produtos, novos processos, novos serviços, novas tecnologias. Esses ativos intangíveis, quando são diferenciados, eles podem ser protegidos. Por quê? Porque é a partir da sua proteção que você garante a exclusividade de uso. E é por meio dessa exclusividade que você pode receber, por exemplo, royalties pela sua inovação. Quais são as características, de um direito de propriedade intelectual? Primeiro, a propriedade intelectual ela apresenta uma natureza que tem uma parte que é o direito patrimonial e o direito moral. Em algumas áreas não é tão forte isso, mas em outras é bem importante. No direito autoral, por exemplo, uma coisa é a propriedade sobre aquele ativo intangível, a propriedade sobre o direito patrimonial autoral do livro. A outra é o direito moral do autor, por exemplo. E ambas são fundamentais para garantir a completude dessa obra. Também nas patentes, no modelo de utilidades, há a parte do direito moral do inventor e há a parte do direito patrimonial. Por que isso é importante? Porque esses dois direitos não necessariamente vão pertencer à mesma pessoa. Bom, além então dessa natureza dupla, nós também temos que a ideia, qual que é o objeto da proteção da propriedade intelectual? É o suporte material de uma criação intelectual. Porque eu não protejo uma ideia, eu não protejo algo que eu estou imaginando. Isso tem que estar, por exemplo, no suporte físico. Pega um celular. O celular, ele tem aqui uma patente, que é aquela patente de fazer isso daqui, ela tem aquela patente que é a patente de ligar ou desligar aqui do lado, ela tem uma série de inovações que só se protegem a partir do momento que ela vai para um suporte físico. A internet é um tipo de suporte, que também pode suportar, então, alguns tipos de direitos de propriedade intelectual, só para deixar bem claro, O fundamento jurídico no Brasil é o direito de propriedade, que é o direito que se garante constitucionalmente, lembrem disso, lá no artigo 5º da Constituição. O fundamento moral é o reconhecimento da autoria, quem é que inventou aquilo, e nominar essa autoria. E a finalidade econômica, qual que é? É garantir um resultado pecuniário retributivo em face da revelação da criação. Isso é bem importante para entender por que a propriedade intelectual ela se estabelece. Antigamente, para você ter, digamos assim, a possibilidade de ter uma exploração exclusiva sobre o invento, lá no período do direito inglês, quando a Inglaterra ainda era a grande descobridora dos mares, o soberano, ou seja, o rei, ele garantia a quem trouxesse alguma novidade o privilégio de explorar aquela novidade por um determinado período. É assim que nasce essa ideia de exclusividade de proteção sobre uma propriedade intelectual. Só que esse direito de privilégio, o rei poderia dar ou retirar. Com a Revolução Francesa, surge a ideia da propriedade privada, minha, individualizada.
E com isso também surge a possibilidade do autor ou do inventor passar a serem proprietários da sua criação intelectual. Então não é mais um privilégio que o rei concede, mas é uma propriedade. E por que se consideraria essa propriedade exclusiva para alguém? Bom, daí vem a função do direito de propriedade intelectual. Qual que é a ideia? Se eu concedo para alguém a exclusividade para ela explorar, é porque ela vai me dar alguma coisa em troca. O que eu, sociedade, ganho em troca quando eu concedo para alguém essa exclusividade, por exemplo, para explorar a patente de uma retroescavadeira? Quem inventou aquilo lá vai divulgar por meio da patente como que aquilo é feito. E isso é divulgado publicamente e se torna disponível para toda a coletividade. Portanto, outras pessoas vão poder pegar aquela patente, olhar para ela e vão poder melhorar aquilo lá e criar novas patentes, como, por exemplo, modelos de utilidade em cima daquilo que já existe. Essa é a ideia, é que você tem uma troca entre a sociedade, digamos assim, e o indivíduo que tem aquela exclusividade. Dessa forma, eu dou exclusividade, ele vai poder ter um período específico em que ele vai poder explorar essa patente. Quando ele tiver esse período exclusivo, ele vai poder cobrar mais e ele vai ter um lucro a mais. E esse lucro ele vai poder investir em novas pesquisas para, de novo, explorar mais, poder criar mais coisas. E isso vai gerar um progresso técnico. Esse progresso técnico, quando ele é distribuído para toda a sociedade, o que acontece? Bom, muito mais gente tem acesso a novas tecnologias. Isso gera um desenvolvimento social e também um desenvolvimento econômico. Então, isso cria um círculo virtuoso, que é, você incentiva ele a inventar, ele ganha exclusividade, ele pega aquele dinheiro a mais que ele recebeu por essa exclusividade e inventa mais coisas. E isso cria, então, o círculo virtuoso da propriedade intelectual. Algumas coisinhas ainda para finalizar essa primeira parte. Qual que é a diferença entre o direito patrimonial e moral do autor? Bom, no direito patrimonial, o titular é o direito de explorar com exclusividade aquele bem. Ele vai ter o direito de usar o bem, de receber os royalties sobre aquele bem, de poder emprestar, ceder, vender, comercializar aquele bem, que a gente usa no direito de propriedade intelectual, ceder para ser igual a vender e licenciar para ser igual a locar, tá? E também o direito de impedir que terceiros utilizem sem a sua autorização. Esse é o direito de propriedade material patrimonial. E também tem então o direito moral. Qual que é esse direito moral? É controlar a menção do nome dele, para que uma determinada obra, um filme não saia sem a nominação do autor. Também impedir que alguém divulgue, principalmente a parte de direitos autorais, um trabalho que não seja o integral, né? Por exemplo, a pessoa escreve um livro, se manda o livro para a editora não gosta do primeiro capítulo, corta o primeiro capítulo. Não pode. Por quê? É um direito moral do autor. Claro, se ele concordar com isso, tudo bem, mas ela não pode fazer isso sem consultar ele, sem a aprovação dele. E, além disso, é importante deixar bem claro que esses direitos são intransferíveis. O autor não pode transferir para outro o direito moral. São imprescritíveis, não prescrevem nunca, vão para toda a eternidade. Até hoje a gente cita o Aristóteles, o Sócrates, né, o Platão. Eles são inalienáveis, eu não posso vendê-lo de maneira alguma. E eles são irrenunciáveis. Eu não tenho como dizer, eu não quero mais isso. Se é a tua paternidade, né, o filho é teu. Finalizando, eu tenho alguns limites a esse direito de exclusividade. São limites temporais, por exemplo, nenhum direito é eterno, os patrimoniais. Portanto, a obra vai ter um fim, o livro, né, vai ter um fim em que o autor não vai poder mais cobrar sobre ela, a patente vai ter um fim, e todas elas, quando chegam nesse término, essa obra, essa invenção cai em domínio público. Quer dizer, todo mundo pode explorar. Então, é um direito temporário, ele não é perpétuo como o direito de propriedade sobre um bem imóvel. Tem um limite técnico, que é permitir as pesquisas de desenvolvimento sobre aquilo lá que já existe, um limite territorial, grande parte dos direitos de propriedade intelectual são restritos a um determinado país, tem os limites legais que a própria lei determina quais são, né? O que eu posso, o que eu não posso fazer, vai estar previsto. E tem também alguns limites compulsórios, que é a possibilidade, por exemplo, de estabelecer uma licença compulsória para determinados direitos de propriedade intelectual, que é o caso que muita gente chama vulgarmente de quebra de patentes. O direito de propriedade intelectual, por fim, ele é dividido em propriedade industrial e direito autoral.
Essa é a divisão clássica. Dentro da propriedade industrial, eu vou ter patentes, modelos de utilidade, proteção de circuitos integrados, proteção de cultivares, desenhos industriais. Eu vou ter dentro do direito autoral a parte dos direitos autorais direto, que é direitos sobre obras, esculturas, pinturas, partituras, desenhos, fotografias, os direitos conexos de interpretação, execução, transmissão, adaptação e também, dentro dos direitos autorais no Brasil, programas de computador. Por fim, eu ainda vou ter alguns direitos sui generis, como são o caso que algumas pessoas verificam que seria programa de computador e topografia de circuitos integrados. Mas eu faço uma divisão diferente e é com ela que a nossa aula vai se dar. Eu divido os direitos de propriedade intelectual segundo a sua originalidade, novidade e distinguibilidade. E a gente vai falar sobre isso na sequência.